Este lugar é para fuzileiros navais, não para terapeutazinhas fracas que acham que pertencem aqui. O sargento artilheiro Omar Haik está no meio do refeitório, braços cruzados, bloqueando o caminho de uma mulher que segura uma bandeja de comida. A voz dele ecoa pelo salão lotado. 50 fuzileiros viram a cabeça. As conversas morrem. Garfos ficam suspensos no ar. A mulher é a doutora Selene Ardan, 32 anos, com o crachá de contratada civil, preso à sua simples blusa azul marinho. Ela chegou ao Camp Lejeune há 3 dias como consultora estratégica de psicologia, sem patente, sem uniforme, sem autoridade visível. Ela olha para Haik com olhos calmos. Eu só estou aqui para comer, diz em voz baixa. O sargento artilheiro dá um passo à frente. Ele a supera em quase 30 centímetros. O maxilar está tenso, os ombros rígidos. Tudo em sua postura grita dominância. Você ouviu civil. Este não é o seu lugar. Mulheres como você não pertencem a este prédio. Você não pertence a esta base. Selene não recua, não pisca. Apenas segura a bandeja e espera. O lábio de Haik se curva num sorriso de desprezo enquanto ele olha-se ao redor para sua plateia, 50 rostos, observando 50 possíveis testemunhas de sua autoridade. Ele precisa fazer uma declaração. O ombro dele avança. O impacto é brutal. Selene cambaleia para trás. A bandeja voa de suas mãos. Purê de batata se espalha pelo chão. O copo de água se estilhaça. Ela atinge o chão com força, as palmas raspando no concreto. O refeitório explode em risadas. O som ricocheteia pelas paredes. Fuzileiros batem nas mesas. Alguém arremessa um pão que acerta o ombro de Selene. Outro pedaço de comida vem logo depois, e depois, mais um. Volta para a casa civil. É isso que acontece quando você anda onde não pertence. Fica no seu escritorinho de terapia. Haik permanece de pé sobre ela como um predador, observando a presa caída. O peito dele se infla de satisfação, enquanto os irmãos de armas ao redor celebram sua dominância. Este é o reino dele, o território dele, e ele acabou de defendê-lo. Selene permanece no chão por exatamente 3 segundos. Então ela se move. As palmas pressionam o concreto. O centro do corpo se engaja. Ela se levanta em um único movimento fluido, sem gestos desperdiçados, sem se atrapalhar. É o tipo de recuperação controlada que vem de milhares de repetições, o tipo ensinado a operadores que treinam para se levantar novamente, não importa o que os derrube. Ela fica de pé e limpa a comida da blusa com precisão metódica, ombro esquerdo, ombro direito, frente. Os movimentos são econômicos, treinados. Ninguém percebe ninguém exceto o tenente Theo Mercer. O jovem oficial está sentado 3 mesas adiante. O garfo congelado a meio caminho da boca, os olhos se estreitando enquanto observa a mulher. Algo naquela cena está errado. Algo não se encaixa. Uma civil que acabou de ser jogada no chão por um fuzileiro de 90 quilos deveria estar tremendo, chorando, procurando desesperadamente a saída mais próxima. Esta mulher não faz nada disso. Mercer observa os dedos dela ajustando o crachá. A pegada é precisa. Indicador e médio, formando um ângulo específico. Ele já viu aquela pegada antes no estande de tiro em operadores que lidam com armas para viver. Selene termina de se limpar e olha para Haik. O rosto não mostra nada, nem medo, nem raiva, nem humilhação. Apenas paciência, como alguém esperando um ônibus atrasado. Você já acabou? Ela pergunta. Haik pisca. Aquela não é a reação que ele esperava. Civis quebram, choram, fogem. Eles não ficam parados perguntando se ele terminou. O que você disse para mim? Eu perguntei se você já acabou porque eu ainda gostaria de comer. O refeitório fica em silêncio. Até os fuzileiros que riam momentos antes sentem algo mudar. O ar parece diferente. Carregado. Haik se recompõe rapidamente e força uma risada. Olhem isso. A terapeuta acha que é durona. Ele se vira para a plateia, braços abertos.
Vocês ouviram, ela ainda quer comer. As risadas retornam, mas agora soam forçadas e incertas. Hayek dá um passo à frente, perto o bastante para Selene sentir o cheiro de café no hálito dele. Deixa eu deixar isso bem claro, querida. Você não é nada aqui. Não tem patente, não tem autoridade, não tem o direito de respirar o mesmo ar que nós. A única razão de você estar nesta base é porque algum burocrata em Washington acha que a gente precisa ter a cabeça examinada. Ele aponta para a porta. Então pega sua pranchetinha e suas teoriozinhas e sai do meu refeitório antes que eu te faça sair. Selene sustenta o olhar dele por um longo momento. Então faz algo inesperado. Ela sorri. Não é um sorriso nervoso nem um sorriso conciliador. É o sorriso de alguém que sabe algo que ninguém mais naquela sala sabe, um segredo que muda tudo. Entendido, sargento? Ela diz suavemente. Vou encontrar outro lugar para comer. Ela se vira e caminha em direção à saída. O passo é calmo, os ombros retos. Ela não olha para trás. Hayek observa enquanto ela se afasta, um sorriso triunfante se abrindo em seu rosto. Ele ergue os braços em vitória. É assim que se lida com civis. O refeitório vibra em aplausos. Fuzileiros batem em suas costas. Alguém lhe entrega uma xícara de café fresco. A ordem natural foi restaurada. Mas Mercer não está aplaudindo. Ele encara a porta pela qual Selene acabou de passar. Especificamente, ele está observando a maneira como ela caminhou, calcanhar à frente dos dedos, peso centralizado, braços soltos mas prontos. Não é assim que terapeutas andam. É assim que soldados andam. Se você está se perguntando por que uma civil que acabou de ser humilhada diante de 50 fuzileiros está sorrindo em vez de chorar, você está fazendo a pergunta certa. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e clique no botão de agradecimento para nos apoiar, porque o que acontece a seguir vai mudar tudo o que você pensa saber sobre esta mulher. Na manhã seguinte, Selene chega ao escritório de serviços psicológicos da base às 6h45, 15 minutos, antes de qualquer outra pessoa. Ela destranca a porta com seu cartão temporário. A luz pisca em verde. Ela entra. O escritório é pequeno, mesa padrão, do governo, arquivo de metal, 2 cadeiras para consultas. Uma janela dá para o campo de parada, onde os fuzileiros já estão correndo em exercícios. Ela coloca a bolsa sobre a mesa, tira um laptop e o abre. Seus dedos se movem pelo teclado com velocidade treinada. Ela não está checando e-mails. Está executando um programa que não deveria existir no computador de uma contratada civil. Linhas de código deslizam pela tela, pacotes de dados criptografados, registros de comunicação. Ela trabalha por 7 minutos. Então fecha o programa e abre um modelo padrão de avaliação psicológica. Quando o primeiro atendimento chega às 7h15, ela parece exatamente o que deveria ser uma terapeuta de modos suaves, pronta para falar sobre gestão do estresse e mecanismos de enfrentamento. O fuzileiro que entra é jovem, mal tem 20 anos. Seu nome é soldado de primeira classe Danny Webb. Ele se senta à frente dela com energia nervosa, balançando o joelho. Eu realmente não sei por que estou aqui, admite. Só me disseram que eu tinha que vir. Selene oferece um leve aceno. Tudo bem. Podemos apenas conversar. Sem pressão. Pelos próximos 45 minutos ela escuta. Faz perguntas, toma notas. Ela é boa nisso, genuinamente boa. As perguntas são ponderadas, as observações afiadas. Mas parte de sua mente está em outro lugar, calculando, analisando, mapeando as estruturas de poder da base, identificando quem fala com quem se submete a quem teme quem. E no centro dessa teia está o sargento artilheiro Omar Hayek. Webb o menciona sem ser provocado. Ele é meio que uma lenda por aqui, diz o jovem fuzileiro. 15 anos de serviço, 3 destacamentos de combate. Todo mundo o respeita. Respeita Selene, repete. Ou teme. Webb hesita por um instante, mas Selene percebe. Os dois, eu acho. Ela guarda essa informação. Às 8h30, Webb vai embora. Selene tem 12 minutos antes do próximo atendimento. Ela os usa para revisar os arquivos de pessoal,
aos quais tem acesso. O dossiê de Hayek é volumoso, com decorações, prêmios, cartas de recomendação. Mas há lacunas também, períodos de tempo redigidos, missões que não listam local específico. Uma anotação chama sua atenção, uma referência a algo chamado Operação Hollow Mirror. O texto está oculto, mas a data é visível, 7 anos atrás. Selene encara aquelas palavras por um longo momento. O maxilar se contrai. A mão apoiada na mesa se fecha em punho. Então ela solta o ar, respira, retorna à máscara neutra que usa tão bem. O próximo atendimento chega. Outro fuzileiro, outra conversa, mais uma peça do quebra-cabeça. Ao meio-dia, o incidente do refeitório já virou lenda. Selene entra na cafeteria e todas as cabeças se viram. As conversas param. Garfos ficam suspensos. Ela ignora tudo isso. Pega a bandeja, escolhe a comida e segue para uma mesa vazia no canto. Mas antes que possa se sentar, um grupo de fuzileiros se levanta e se move para bloquear a mesa. Desculpa, diz um deles com um sorriso que não tem nada de desculpa. Esta mesa está reservada. Selene olha para a mesa seguinte. Outro grupo se levanta. Esta também. E a próxima ocupada. Ela fica parada no meio do refeitório, bandeja na mão, enquanto todos os assentos disponíveis subitamente deixam de estar disponíveis. A mensagem é clara: você não é bem-vinda aqui. Hayek observa do outro lado do salão. Ele não participa diretamente. Não precisa. Seus soldados fazem isso por ele. Ele apenas se recosta na cadeira, braços cruzados, apreciando o espetáculo. Selene examina o ambiente, 50 rostos hostis encarando-a. Ela caminha até a parede, coloca a bandeja na estreita saliência sob a janela e come em pé. Não se apressa, não se esconde. Come calmamente, metodicamente, como se isso fosse exatamente o que planejara fazer. Mercer observa da sua mesa. O jovem tenente não se juntou ao bloqueio. Tampouco a defendeu. Ele apenas observa, tentando entender o que está vendo. A mulher termina o almoço, devolve a bandeja e sai. Ela não olha uma única vez para Hayek. Isso incomoda o sargento artilheiro mais do que ele gostaria de admitir. O isolamento social se intensifica ao longo dos 3 dias seguintes. Quando Selene entra numa sala, as pessoas saem. Quando faz perguntas, recebe respostas de uma só palavra. Quando precisa de acesso a arquivos para suas avaliações, os pedidos são atrasados, perdidos, arquivados incorretamente. Ela documenta tudo, cada desfeita, cada obstáculo, cada pequeno ato mesquinho de exclusão. O caderno dela se enche de observações escritas em um código que parece taquigrafia comum, mas que na verdade é algo muito mais complexo. No 4º dia começam os ataques profissionais. Ela chega ao escritório e encontra o crachá de segurança desativado. Erro do sistema, diz o policial militar no portão. A senhora vai precisar emitir um novo. Quanto tempo isso vai levar? Pode ser algumas horas, pode ser alguns dias. Depende de quão ocupada a administração esteja. Ela espera 6 horas em uma área de retenção perto do portão principal, como uma criminosa aguardando o processamento. Quando o novo crachá finalmente chega, o nível de autorização foi rebaixado. Ela não tem mais acesso à ala norte, o setor que abriga os escritórios do alto comando e as comunicações seguras. Outro erro do sistema explica o funcionário administrativo com um dar de ombros que sugere exatamente o contrário. Selene aceita o crachá sem discutir. Naquela noite, ela retorna aos alojamentos temporários e abre o laptop criptografado. Passa 3 horas mapeando as conexões entre Hayek e a equipe administrativa, seguindo a trilha de favores e dívidas que permitiram que seu acesso fosse revogado. O padrão é claro. Hayek tem aliados em toda parte. Uma rede de lealdade construída ao longo de 15 anos de serviço. Uma palavra dele e portas se fecham. Um aceno e carreiras são feitas ou destruídas. Ele não é apenas um valentão. Ele é um intermediário de poder. E decidiu que Selene Ardan precisa ser expulsa. No 6º dia começam as acusações.
Selene está conduzindo uma avaliação de rotina quando 2 policiais militares aparecem à sua porta. Doutora Dardan, precisamos que venha conosco. Posso saber o motivo. Houve um relatório. Contrabando encontrado em seus alojamentos. Ela não protesta, não discute. Apenas salva o trabalho, fecha o laptop e os acompanha. Seus alojamentos foram revistados. O colchão está virado, as roupas espalhadas pelo chão, os itens pessoais distribuídos sobre a mesa. E à vista de todos, há um pequeno saco plástico contendo 3 comprimidos. Substância controlada, diz o policial militar. Alguma explicação? Selene olha para os comprimidos. A expressão não muda. Eles não são meus. Foram encontrados nos seus alojamentos. Eu entendo. Ainda assim, não são meus. O policial troca um olhar com o parceiro. Eles esperavam negação. O que não esperavam era a total ausência de pânico. A senhora vai ter que nos acompanhar para interrogatório. Naturalmente, ela passa as 4 horas seguintes em uma sala de interrogatório. As perguntas são repetitivas, feitas para pegar contradições para desgastá-la. Ela responde a todas com a mesma precisão calma. A história nunca muda. A postura nunca se quebra. Por fim, um oficial que ela ainda não tinha visto entra na sala. Major Isaac Vaughan, insígnia da inteligência no colarinho, olhos frios que não perdem nada. Ele se senta à frente dela e a estuda por um longo momento. Doutora, Ardan, sua verificação de antecedentes é interessante. A maioria dos contratados civis tem arquivos diretos, formação, histórico de emprego, referências. O seu tem lacunas. Meu trabalho anterior envolvia projetos sensíveis, acordos de confidencialidade. É o que o arquivo diz. Mas quando tentei verificar esses projetos, ele se inclina para a frente e batia em muros. Não apenas material classificado. Muros que não deveriam existir para uma consultora de psicologia. Selene sustenta o olhar dele. Não posso falar sobre como funcionam seus sistemas de verificação, Major. Não imagino que não. Ele se levanta, caminha até a porta e para. As acusações de contrabando serão retiradas. Evidência insuficiente. Alguém foi descuidado ao cobrir os próprios rastros. Agradeço. Não me agradeça ainda, doutora Ardan. Tenho perguntas sobre você. Perguntas que pretendo responder. Ele sai. Selene permanece na sala por mais 10 minutos processando, calculando, ajustando sua linha do tempo. Vaughan é uma variável que ela não havia antecipado completamente. Um oficial de inteligência fazendo as perguntas certas pode complicar tudo, mas complicações também podem ser oportunidades. A notícia de que as acusações de contrabando foram retiradas se espalha rapidamente. Hayek fica furioso. Como ele exige saber do seu círculo interno. Eles estão reunidos no pátio de manutenção, longe de olhares curiosos. Eu armei isso perfeitamente. 3 testemunhas diferentes viram aqueles comprimidos na bolsa dela. As testemunhas mudaram suas histórias. Informa um dos homens. Disseram que não podiam ter certeza do que viram. Isso é impossível. Eu escolhi aqueles caras a dedo. Alguém chegou até eles. Alguém com mais poder que o Senhor. O rosto de Hayek escurece. Ele comandou esta base como seu reino pessoal por anos. A ideia de que alguém possa ter mais influência é intolerável. Descubram quem é e encontrem outra maneira de se livrar dela. Os homens trocam olhares. Um deles se arrisca a falar. Por que o senhor se importa tanto com uma terapeuta civil? Ela não é ninguém. Hayek se vira lentamente. Os olhos estão duros. Porque ela olhou para mim no refeitório depois que eu a joguei no chão. Ela olhou para mim como se eu não fosse nada. Como se eu fosse um inseto que ela lidaria depois. Ele enfia um dedo no peito do subordinado. Ninguém olha para mim desse jeito. Ninguém. Muito menos uma mulher civil que acha que pertence aqui. O soldado assente rapidamente. Entendido, sargento? Ótimo. Agora vão lá fora e façam a vida dela um inferno. Eu a quero fora desta base até o fim da semana. O 7º dia traz a escalada. Os relatórios de avaliação de Selene são rejeitados.
todos eles. Cada avaliação que ela enviou na última semana retorna marcada como documentação insuficiente. Eu segui o modelo padrão, ela diz ao funcionário administrativo. Novos requisitos vieram do comando. Seus relatórios não atendem aos critérios atualizados. Que critérios atualizados o funcionário dá de ombros? Acima do meu nível de pagamento. A senhora vai precisar refazer tudo. 7 dias de trabalho apagados com um carimbo burocrático. Selene aceita as notificações de rejeição sem qualquer reação visível. Volta ao escritório e começa o processo de reformatação dos relatórios. Mas ao abrir o computador encontra algo novo. Seu acesso ao banco de dados de avaliações psicológicas foi revogado. Sem ele, ela não pode protocolar relatório algum. Ela se recosta na cadeira e olha pela janela para o campo de parada. A armadilha está se fechando. A cada dia, mais um caminho é cortado. Mais um recurso é removido. A mensagem é clara: sair voluntariamente ou ser expulsa. Uma batida na porta interrompe seus pensamentos. O tenente Mercer está no vão da porta. Ele parece desconfortável, dividido. Doutora Sardan, a senhora tem 1 minuto. Claro, tenente. Por favor, sente-se. Ele entra, mas não se senta. Em vez disso, fecha a porta e abaixa a voz. Preciso lhe perguntar algo e preciso que seja honesta comigo. Selene espera. No refeitório, depois que Raik a empurrou, a maneira como a senhora se levantou, a forma como se moveu. Ele pausa procurando palavras. Aquilo não foi normal. Não foi a forma como civis se movem. O que o senhor está sugerindo, tenente? Não estou sugerindo nada. Estou perguntando quem a senhora é de verdade. Selene o observa por um longo momento. Aquele jovem oficial com olhos atentos e perguntas inconvenientes. Eu sou exatamente quem meu arquivo diz que sou, tenente. Uma consultora civil em psicologia. Seu arquivo Mercer tira o celular do bolso. Tentei fazer uma verificação mais profunda das suas credenciais. Procedimento padrão para contratados civis. Quer saber o que apareceu? Ele mostra a tela. Acesso negado. Classificação Red Omega. Não tente novamente. Red Omega, ele diz em voz baixa. Estou nas Forças Armadas há 6 anos. Nunca ouvi falar de uma classificação chamada Red Omega, e com certeza nunca vi isso associado a uma contratada civil. Selene olha para a tela, depois para Mercer. Onde o senhor acessou este terminal de segurança da base? Tenho autorização para verificação de antecedentes de contratados. E agora o senhor tem um alerta no seu registro por tentar acessar informação restrita. Mercer pisca. O que esse aviso não é apenas sobre o meu arquivo, tenente. É sobre o senhor. Quem monitora classificações Red Omega agora sabe que o senhor está fazendo perguntas. O jovem oficial empalidece. Ele não havia considerado essa possibilidade. Selene se levanta e caminha até a janela de costas para ele. Tenente Mercer. O senhor parece um bom oficial. Observador ponderado disposto a questionar coisas que não fazem sentido. Ela se vira para encará-lo. Essas são qualidades valiosas. Não as desperdice cavando assuntos que podem acabar com sua carreira antes mesmo de ela começar. Mas eu não sou sua inimiga. Não sou inimiga de ninguém nesta base. O que eu sou é alguém fazendo um trabalho. Um trabalho que exige que eu pareça exatamente como pareço. Entendeu? Mercer a encara. As peças não se encaixam, mas ele consegue ver o contorno de algo maior. Algo que vai muito além de uma simples campanha de assédio. Raik? Ele diz devagar. Isso não é sobre o Raik, é. A senhora está aqui por outra coisa. A expressão de Selene não muda, mas algo em seus olhos se desloca por um breve instante. Adeus, tenente. Sugiro que esqueça que esta conversa aconteceu. Mercer acaba de descobrir que uma simples terapeuta civil possui um nível de classificação mais alto do que o de generais. Mas o que ela realmente quer nesta base? Deixe sua teoria nos comentários e continue conosco, porque a resposta está prestes a mudar tudo. Dia 8. A pressão chega ao ponto de ruptura.
Selene é convocada a comparecer diante de uma junta investigativa. A acusação violação de protocolos de segurança. A sala de audiência é pequena. As luzes fluorescentes zumbem no teto. 3 oficiais estão sentados atrás de uma mesa longa. A coronel Patricia Hendricks preside ladeada pelo major Vaughan e pelo capitão Rodrigues. Selene se senta sozinha do outro lado. Sem advogado, sem representante, apenas ela e as acusações. A coronel Hendricks lê de uma pasta. Doutora Arden, a senhora é acusada de acessar áreas restritas sem a devida autorização de remover documentos classificados de locais seguros e de fazer cópias não autorizadas de arquivos sensíveis de pessoal. Eu não fiz nenhuma dessas coisas, coronel. Temos testemunhas. Então suas testemunhas estão enganadas ou mentindo. Hendricks ergue os olhos da pasta. O olhar é afiado avaliador. Essa é uma acusação séria, doutora. Tão séria quanto me chamar de ameaça à segurança sem qualquer prova. O major Vaughan se inclina para a frente. Seus registros de acesso mostram que a senhora tentou entrar no centro de comunicações da ala norte 3 vezes na semana passada. Tentou? Meu crachá foi negado todas as vezes, como o senhor pode ver nesses mesmos registros. Talvez tenha encontrado outra forma de entrar. Se eu tivesse, haveria provas, imagens de câmeras, registros biométricos, logs de entrada, mostrando acesso bem-sucedido, não acesso negado. A voz de Selene permanece calma, controlada. Não existe esse tipo de prova porque nenhuma entrada desse tipo ocorreu. Os oficiais trocam olhares. A mulher está certa. Eles têm acusações, têm testemunhas, mas não têm prova concreta. A coronel Hendricks fecha a pasta. Doutora Arden, vou ser direta com a senhora. Alguém nesta base quer que a senhora vá embora. Isso é evidente. A questão é se os motivos dessa pessoa são pessoais ou legítimos. Eu não sabia que essas coisas eram mutuamente exclusivas. Um lampejo cruza o rosto de Hendricks, talvez respeito, talvez reconhecimento. Esta audiência está suspensa pendente de investigação adicional. A senhora fica restrita aos seus alojamentos e ao escritório de serviços psicológicos até novo aviso. Seus privilégios de acesso permanecem rebaixados. Está claro, perfeitamente. Então está dispensada. Selene se levanta e caminha em direção à porta. Doutora Arden. Ela para e se vira. Vaughan a encara com aqueles olhos frios e calculistas. Passei seu nome por todos os bancos de dados aos quais tenho acesso militares de inteligência federais internacionais. Ele faz uma pausa. A senhora não existe. Não de verdade. É um fantasma. Uma história de cobertura envolta em papelada. Selene sustenta o olhar dele. Talvez o senhor não esteja procurando nos lugares certos, major. Ou talvez os lugares certos estejam acima do meu nível de autorização. Ela não responde mais nada. Apenas se vira e sai. Atrás dela, os 3 oficiais permanecem sentados em silêncio. Por fim, a coronel Hendricks fala. Vaughan balança a cabeça lentamente. Estou na inteligência há 12 anos. Sei ler pessoas e não consigo lê-la. Isso me assusta. Devemos avançar com a investigação. Acho que não. Acho que devemos ter muito cuidado com as portas que abrimos porque quem quer que aquela mulher realmente seja ela, não veio parar nesta base por acaso. Selene retorna aos seus alojamentos. O sol está se pondo. A luz laranja entra pela pequena janela pintando as paredes em tons de fogo. Ela se senta na beira da cama, tira os sapatos, flexiona os pés. Pela primeira vez desde que chegou, permite-se sentir o peso do que carrega. 7 anos. 7 anos desde a Operação Hollow Mirror. Desde que 12 membros de sua unidade foram mortos numa emboscada que não deveria ter sido possível. Desde que ela se arrastou para fora dos escombros com 3 costelas quebradas e um ferimento de bala no ombro, rastejando quase 3 quilômetros até a extração. 7 anos de busca de caça, de fingir ser outra pessoa, enquanto seguia os fios da traição até a origem.
E agora, esses fios a trouxeram até aqui, até esta base, até Reich. Ele não é o mentor. Ela sabe que ele é um correio, um mensageiro, um peão útil em um jogo muito maior. Mas peões sabem coisas. Peões ouvem sussurros. Peões podem ser transformados em testemunhas. Ela enfia a mão na bolsa e retira um pequeno objeto de metal, uma moeda de desafio gasta e arranhada. De um lado, o emblema de uma unidade que oficialmente não existe. Do outro, um lema gravado em latim. Ela passa o polegar pela superfície, lembrando os rostos das pessoas que carregavam moedas idênticas, pessoas que confiaram nela, pessoas que morreram porque alguém vendeu sua localização ao inimigo. Amanhã a investigação continuará. Amanhã virão mais acusações. Amanhã Reich e seus aliados pressionarão ainda mais. Mas amanhã também será o dia 9. E no dia 9 algo vai mudar. Ela só precisa sobreviver até lá. Amanhã chega fria e cinzenta. Selene é escoltada ao refeitório por 2 policiais militares. Não está presa, apenas observada. A explicação oficial é custódia protetora. A explicação real é humilhação. Ela caminha entre os guardas, cabeça erguida, olhos à frente. Cada fuzileiro no prédio a observa passar. Os cochichos são altos o bastante para serem ouvidos, dizem que ela é uma espiã que provavelmente está vendendo segredos para alguém. Reich estava certo sobre ela o tempo todo. Ela pega a bandeja do café da manhã, vai para o mesmo lugar junto à parede e come em pé. Reich entra 10 minutos depois. Caminha direto em direção a ela, a expressão triunfante. Ora, ora. A espiã finalmente foi pega. Selene continua comendo. Não olha para ele. O que foi? Nada esperto para dizer. Ele se aproxima. Sabe, eu sempre soube que havia algo errado com você. Nenhuma mulher normal é tão calma quando é empurrada por aí. Nenhum civil normal tem arquivos que ninguém consegue acessar. Ainda assim, nenhuma resposta. O maxilar de Reich se contrai. O silêncio dela é um insulto pior do que qualquer coisa que ela pudesse dizer. Olhe para mim quando estou falando com você. Selene termina o café, coloca a xícara sobre a mesa e finalmente encontra o olhar dele. Você já acabou, sargento. As mesmas palavras de uma semana atrás. O mesmo tom calmo. A mesma expressão paciente. Algo se rompe dentro de Reich. Ele agarra o pulso dela com força e a puxa em sua direção. Eu te fiz uma pergunta. Quem é você? Quem te enviou para cá? O que você está realmente procurando? O refeitório fica em silêncio. Até os aliados de Reich parecem desconfortáveis. Isso cruza uma linha. Contato físico com uma civil sob investigação diante de dezenas de testemunhas. Selene não resiste, não tenta se soltar. Ela apenas olha para a mão dele em seu pulso e depois volta o olhar para o rosto dele. O senhor deveria soltar, sargento. Ou o quê? Vai me denunciar? Ele ri. Quem vai acreditar numa espiã em vez de um veterano de 15 anos? Eu não estava pensando em denúncias. Então, no que estava pensando, ela se inclina para mais perto o suficiente para que só ele ouça. Eu estava pensando que você não faz ideia do que está tocando. Por um instante, apenas um instante, algo pisca nos olhos de Reich. Não é exatamente medo, mas incerteza. Então ele a empurra para trás. Ela cambaleia, mas se mantém de pé. Saia do meu refeitório e comece a arrumar suas coisas, porque até o fim de hoje, você vai estar fora desta base e fora da minha vida para sempre. Selene ajeita a blusa, pega a bandeja e a devolve ao local de recolhimento. Ela sai sem olhar para trás. Mas desta vez algo é diferente. Desta vez, ela sabe que o fim está chegando. A convocação chega às 11h45, uma comunicação oficial de alta prioridade. Selene deve comparecer diante de um tribunal investigativo completo às 13 réus. Todas as evidências serão apresentadas. Uma decisão final será tomada sobre sua permanência na base. Ela lê a mensagem 2 vezes e então fecha o laptop. Em seus alojamentos,
troca a blusa por outra limpa azul escura profissional. Escova o cabelo e confere o reflexo. A mulher no espelho parece exatamente aquilo que fingiu ser, na última semana, uma contratada civil fora de profundidade, enfrentando forças que não pode vencer. Mas sob a superfície, algo diferente começa a se agitar. Selene abre a bolsa e retira um pequeno estojo. Dentro, há um único item que ela não tocou desde que chegou. Sua identificação real. Ela não a coloca ainda não, mas a segura por um momento sentindo o peso. Às 12h45, ela caminha até o prédio do tribunal. Os policiais militares a escoltam como sempre, mas hoje, a presença deles parece diferente, menos vigilância, mais cerimônia. A sala de audiência é maior do que antes. Um painel completo de oficiais está sentado atrás de uma plataforma elevada. A coronel Hendricks preside. O major Vaughn está presente. E sentado na primeira fila com um sorriso satisfeito no rosto, está o sargento artilheiro Omar Haik. Selene toma seu lugar à mesa da ré, sozinha. A coronel Hendricks declara o tribunal aberto. Doutora Selene Ardan, a senhora está aqui para responder às acusações de violações de segurança acesso não autorizado, a material classificado e conduta incompatível com uma funcionária civil, contratada das Forças Armadas dos Estados Unidos. Como se declara? Selene se levanta. Inocente coronel. Muito bem. A acusação pode apresentar suas provas. O major Vaughn se levanta. Ele passa os 30 minutos seguintes, expondo o caso, depoimentos de testemunhas, registros de acesso, o contrabando plantado um padrão de comportamento suspeito. É minucioso, profissional, condenatório. Quando termina, a coronel Hendricks se volta para Selene. A defesa pode agora apresentar sua argumentação. Selene se levanta. Olha para o painel, para Vaughn, para Haik. Antes de começar, coronel, tenho uma questão processual. Prossiga. Todas as partes relevantes estão presentes para este tribunal. Todos que estiveram envolvidos nesta investigação. Hendricks franze a testa. Os oficiais relevantes estão aqui. Por que pergunta? Porque quero ter certeza de que quando a verdade vier à tona, todos que precisam ouvi-la estejam nesta sala. Um murmúrio percorre a assembleia. O sorriso de Haik vacila. Selene leva a mão ao colarinho da blusa. Os dedos encontram o botão superior. Fui chamada de espiã de risco à segurança de infiltrada. Ela desfaz o botão, depois o seguinte. Fui acusada de acessar lugares que não deveria acessar, de saber coisas que não deveria saber. A sala fica imóvel. A verdade é que vocês estão certos. Eu não sou quem digo ser. Ela puxa a manga para cima, passando do pulso pelo antebraço. E ali na parte interna do braço negro, contra a pele clara, está uma tatuagem. Não é qualquer tatuagem. É o emblema do Joint Special Reconnaissance Group, uma unidade tão classificada que a maioria dos oficiais naquela sala nunca ouviu falar. Abaixo do emblema, uma designação SG-12. O rosto de Haik empalidece. Os olhos de Vaughan se arregalam. A coronel Hendricks se levanta parcialmente da cadeira e naquele exato momento as portas no fundo da sala se abrem. 4 figuras entram. 4 oficiais. Estrelas de general reluzindo nos ombros. 4 dos oficiais militares de mais alta patente da região general. Wesley Throne, General, Evelyn Cross, General Harrison, Ranford, General Andrew Yates. Eles caminham pelo corredor central em formação. A sala se põe em posição de sentido. Oficiais saltam de seus lugares. Saudações soam em uníssono. Os 4 generais chegam à frente da sala e então, em perfeita sincronia, viram-se para Selene e a saúdam primeiro. A sala fica completamente imóvel. Ninguém se move. Ninguém respira. Selene retribui a saudação com precisão impecável. À vontade, generais, ela diz em voz baixa. Eu estava prestes a explicar as coisas. O general Throne dá um passo à frente. Sua voz ecoa pela sala silenciosa.
Senhoras e senhores, permitam-me apresentar a comandante Selene Ardan, SG-12, do Joint Special Reconnaissance Group. Seu nível de segurança é Red Omega, a mais alta classificação existente. Ele faz uma pausa. Cada pessoa nesta sala, inclusive eu, responde à autoridade dela. Reich parece prestes a desmoronar. O rosto passa do branco ao cinza. As mãos tremem. A Coronel Hendricks encontra a voz. Comandante, eu não fazia ideia. As acusações foram fabricadas. Por alguém nesta sala que tinha motivos para me querer fora a completa Selene. Os olhos dela encontram Reich. Alguém que não percebeu que cada movimento seu estava sendo documentado. Cada conspiração estava sendo registrada. Cada fio estava sendo rastreado até a sua origem. Reich dá um passo para trás, depois outro. Não, ele sussurra. Não, isso é impossível. Você é só uma terapeuta. Você é só... Eu sou a mulher que você jogou no chão no refeitório. Diz Selene calmamente. Sou a mulher que você tentou incriminar por posse de contrabando. Sou a mulher que você passou a última semana tentando destruir. Ela dá um passo em direção a ele. E sou a mulher que vai descobrir exatamente para quem você tem trabalhado, para quem você tem vendido informações e o que aconteceu com os 12 membros da minha unidade que morreram porque alguém nos traiu há 7 anos. As costas de Reich batem na parede. Selene para e o encara com aqueles olhos calmos e pacientes. Então, Sargento Artilheiro Reich, já terminamos, ou o senhor gostaria de continuar? O refeitório está em silêncio quando Selene atravessa o local 2 horas depois. Cada fuzileiro presente se põe em posição de sentido. Ninguém arremessa comida. Ninguém bloqueia o caminho dela até uma mesa. Ela pega a bandeja, escolhe a comida e caminha até o centro do salão. Desta vez, quando procura um lugar para se sentar, uma dúzia de cadeiras é puxada para ela. Selene escolhe a mais próxima de onde Reich costumava comandar. Senta-se e começa a comer. O tenente Mercer se aproxima. Ele permanece em posição de sentido, até que ela faça um leve gesto para que se sente. Comandante, eu nem sei o que dizer. Então não diga nada, tenente. Apenas coma. Ele se senta, pega o garfo, pousa de novo. A senhora sabia o tempo todo. Sabia de tudo o que estava acontecendo e simplesmente deixou acontecer. Eu precisava, responde ela. A única forma de encontrar o alvo maior era deixar os menores se revelarem. Ela toma um gole de água. Reich é um mensageiro, um intermediário. Ele não sabe para quem realmente trabalha, mas agora que foi capturado, ele vai falar. E quando falar, eu encontrarei o próximo elo da cadeia. O próximo elo. Os olhos de Selene se perdem por um instante. Existe alguém lá fora. Alguém que chamamos de Ghost Line. Há 7 anos essa pessoa vendeu a localização da minha unidade às forças inimigas. 12 pessoas morreram. Eu deveria ter sido uma delas. Mas você sobreviveu. Sobrevivi. E desde então passei todos os dias caçando o responsável. Ela olha para Mercer. Reich está ligado à Ghost Line. Ainda não sei como, mas vou descobrir. E Selene não diz mais nada. Ela não precisa. Naquela noite, em uma sala segura de comunicações, Selene se reúne com os 4 generais. O general Throne faz a maior parte da fala. A Ghost Line está ativa novamente. Interceptamos comunicações que indicam um grande vazamento de inteligência. Alguém dentro da nossa infraestrutura militar está vendendo planos de deslocamento, avaliações estratégicas, cronogramas operacionais. Quão grande, pergunta Selene. Grande o suficiente para comprometer 3 operações em andamento. Grande o suficiente para que pessoas tenham morrido. A General Cross intervém a voz carregada de emoção. Selene, quando perdemos contato com você após Hollow Mirror, pensamos que estivesse morta. Por 2 anos você foi listada como morta em combate. Eu precisava desaparecer, diz Selene. A única forma de caçar um fantasma é se tornar um. E então ela olha para cada um deles.
Agora eu estou aqui e vou terminar o que comecei há 7 anos. O general Yates assente lentamente. O que você precisa de nós? Acesso recursos e, acima de tudo, confiança. Vou fazer perguntas desconfortáveis, investigar pessoas que não deveriam ser investigadas. Se alguém tentar me impedir, ela faz uma pausa. Preciso saber que vocês vão me apoiar. Os 4 generais trocam olhares. O general Throne fala por todos. Você tem isso, comandante. O que quer que precise. Selene assente e se levanta e caminha em direção à porta. Comandante chama o general Yates. Mais uma coisa. Ela se vira. Tenha cuidado. A Ghost Line evitou a captura por 7 anos. Quem quer que sejam são inteligentes, são bem conectados e farão qualquer coisa para se proteger. A expressão de Selene não muda. Eu também. Mais tarde, naquela noite, em seus alojamentos, Selene abre o laptop criptografado. Há uma mensagem aguardando. Sem identificação do remetente, sem origem rastreável. Apenas 4 palavras. Bem-vinda de volta, SG-12. Ela encara a tela por um longo momento, então digita a resposta. Eu nunca fui embora. Fecha o laptop, apaga a luz e se deita na escuridão. Amanhã, a verdadeira caçada começa. A sala de interrogatório está nua, paredes de concreto. Uma única mesa de metal, 2 cadeiras fixadas ao chão. O sargento artilheiro Omar Haik está sentado em uma delas. Os pulsos algemados a um anel de aço soldado à superfície da mesa. O rosto dele está pálido. Os olhos se voltam para a porta a cada poucos segundos. Ele espera há 47 minutos. A porta se abre. Selene entra sozinha. Ela carrega uma única pasta fina sem nada de especial. Coloca-a sobre a mesa e se senta à frente dele. Por um longo momento, nenhum dos dois fala. Reich quebra o silêncio primeiro. Isto é um erro. Sou um veterano de 15 anos. 3 destacamentos de combate com decorações prêmios. Você não pode simplesmente. Posso, a voz de Selene é baixa calma. E estou fazendo. Ela abre a pasta, retira uma fotografia e a desliza pela mesa. Reconhece este local. Reich lança um olhar à imagem. Um complexo. Terreno desértico. Veículos queimados. O maxilar dele se contrai. Não. Deveria. Você estava lá. Operação Hollow Mirror. 7 anos atrás. Você foi designado para o elemento de apoio retransmissão de comunicações. Essa operação é classificada. Era até que 12 pessoas morreram porque alguém vazou a posição delas para o inimigo. Selene puxa outra fotografia. Corpos cobertos por lonas. Militares parados em choque. Minha unidade. Minhas pessoas. Perdidas em 13 minutos porque alguém disse ao inimigo exatamente onde nos encontrar. A respiração de Reich muda. Mais rápida, mais curta. Eu não sei do que você está falando. Você era o retransmissor de comunicações, sargento. Cada mensagem que entrava ou saía daquela operação passava pelo seu equipamento. Ela se inclina para a frente. Inclusive a que matou a minha equipe. Isso é loucura. Eu processei centenas de mensagens. Não fazia ideia do conteúdo de nenhuma delas. Talvez não, mas você sabia para quem as estava enviando. Ela retira um terceiro documento, um registro de comunicações. Este é o histórico de transmissões criptografadas da sua estação durante a Hollow Mirror. A maioria foi para destinatários autorizados, mas 3 delas ela toca o papel. 3 foram enviadas para um nó não listado, um endereço fantasma que não deveria existir. Reich encara o registro. O rosto passa do pálido ao cinza. Quero um advogado. Você não está preso. Isto não é um processo criminal. É uma conversa entre 2 pessoas que estavam presentes numa operação que deu terrivelmente errado. Os olhos de Selene o atravessam. Um de nós perdeu tudo naquela noite. O outro seguiu em frente e construiu uma carreira sobre os corpos dos mortos. Eu não traí ninguém. Então explique as transmissões. Eu não posso. Não pode ou não quer. As mãos de Reich se fecham em punhos.
As algemas tilintam contra o anel de metal. Você não entende. Existem pessoas poderosas. Se eu falar, eu morro. Minha família morre. Todos que eu conheço morrem. Selene se recosta e o estuda. Você já está morto, sargento. No momento em que enviou aquelas transmissões, tornou-se um passivo. A única questão é se você morre como traidor ou como testemunha. Ela fecha a pasta. Ajude-me a encontrar quem lhe deu essas ordens. Ajude-me a encontrar a Ghost Line, e eu farei tudo o que estiver ao meu alcance para protegê-lo. Os olhos de Hayk se enchem de lágrimas. A voz falha. Você não pode me proteger disso. Sobrevivi 7 anos caçando sombras. Enterrei amigos. Perdi tudo exceto a minha missão. Ela se inclina para a frente novamente. Tente. O silêncio se estende. 10 segundos. 20. Por fim, Hayk fala. Eu não sei quem é a Ghost Line. Nunca soube. Tudo o que sei é que as ordens vinham de alguém com estrelas. Alguém no alto. Alguém que podia fazer as coisas acontecerem sem deixar impressões digitais. Um general. Eu não sei. Talvez. Provavelmente. Ele engole em seco. As transmissões que você encontrou, eu não sabia o que continham. Apenas me mandavam repassar. Sem perguntas. Em troca, certas coisas aconteciam para mim. Promoções, designações. Meu histórico permanecia limpo, não importava o que eu fizesse. Alguém estava protegendo você. Alguém estava me controlando. Hayk olha para as mãos algemadas. Tenho tentado sair disso há anos. Toda vez que acho que estou livre, algo me puxa de volta. Uma mensagem. Um favor cobrado. Um lembrete de que eles sabem onde minha irmã mora, onde meu sobrinho estuda. Selene processa a informação. O padrão é familiar. Comportamento clássico de controlador. Manter os ativos com medo, mantê-los obedientes, nunca deixá-los ver o suficiente para se tornarem perigosos. As mensagens que você tem retransmitido recentemente desta base. Quem as recebe? Eu não sei. Eu as envio para um endereço de entrega. Alguém recolhe. Nunca vejo quem, mas alguém nesta base me entrega essas mensagens. Hayk hesita, depois assente. Quem ele olha para a porta, para as paredes, para o teto, procurando câmeras, escutas qualquer sinal de que dizer o nome assinará sua sentença de morte. Um deles, ele sussurra. Um dos generais. O sangue de Selene esfria. Qual, eu não sei. Eles nunca mostram o rosto quando entram em contato comigo. Mas os códigos de autorização que usam. Só um general teria acesso a esses protocolos. Um dos 4 generais que a saudaram 2 horas antes é a Ghost Line. Uma das pessoas em quem ela confiou a missão. É quem assassinou sua equipe. Selene se levanta, caminha até a porta e para. Obrigada, sargento. Sua cooperação será registrada. Espere. A voz de Hayk é desesperada. O que acontece comigo agora, ela não se vira. Isso depende do que acontecer a seguir. A sala de briefing segura está vazia quando Selene chega. Ela solicitou esta reunião. Os 4 generais sem assessores, sem testemunhas. Ela tem 45 minutos para identificar um traidor. O general Throne chega primeiro, depois Cross, depois Ranford e, por fim, Yates. Eles se sentam ao redor da mesa de conferências. 4 dos líderes militares mais poderosos da região. 4 pessoas que teoricamente respondem à autoridade dela. Um deles é um assassino. Selene fica à cabeceira da mesa. Ela tem a pasta do interrogatório de Hayk. Tem arquivos adicionais reunidos ao longo da última semana. Tem 7 anos de provas acumuladas e tem instinto. Obrigada por terem vindo, ela começa. Serei breve. Do que se trata isso, comandante? Pergunta o general Ranford. Ele é o mais velho dos 4, cabelo branco, rosto marcado, uma carreira militar escrita em cada linha. É sobre a Hollow Mirror. Selene observa as reações. Mais especificamente, trata-se do vazamento de inteligência que matou a minha unidade.
A General Cross se remexe na cadeira. Selene, já passamos por isso. Toda a investigação concluiu que toda a investigação foi comprometida. Selene abre a pasta. Passei 7 anos rastreando a origem desse vazamento, seguindo fios eliminando possibilidades. Ela puxa um documento. Agora eu tenho provas. Desliza o papel pela mesa. Registros de comunicação, carimbos de tempo, códigos de roteamento. Estas são transmissões originadas nesta base criptografadas, classificadas encaminhadas por endereços de corte para serviços de inteligência estrangeiros. Ela faz uma pausa. Alguém nesta sala autorizou essas transmissões. O silêncio é absoluto. O General Throne fala primeiro. Comandante, essas são acusações graves. A senhora tem provas além dos registros de comunicação. Tenho uma testemunha. O sargento artilheiro Haik concordou em cooperar. Ele foi o ponto de retransmissão dessas transmissões por anos e confirmou que seu controlador usa códigos de autorização de nível de general. 4 rostos, 4 expressões. Throne parece preocupado. Cross abalada. Rainford irritado. Yates permanece calmo. Calmo demais. Selene fixa o olhar nele. General Andrew Yates, 54 anos. Histórico em inteligência, 3 décadas de serviço. General Yates, o senhor foi o elo de inteligência da Hollow Mirror. Teve acesso às nossas coordenadas operacionais. Assim como outras 50 pessoas, responde Yates com suavidade, incluindo os generais Throne e Cross. Mas foi o senhor quem recomendou a configuração do sistema de retransmissão de comunicações. O senhor selecionou pessoalmente Haik para aquela função. Ele era qualificado. Ele estava comprometido e o senhor sabia disso. A sala fica imóvel. Yates sustenta o olhar dela. Comandante Ardan, a senhora passou por uma experiência traumática ao perder sua unidade. Esse tipo de perda pode distorcer a percepção, criar padrões onde não existem. Essa é sua avaliação profissional. É a minha observação baseada em décadas, vendo bons oficiais quebrarem sob o peso da culpa do sobrevivente. Selene não se intimida. Eu não estou quebrada, general. Estou focada. Ela retira outro documento. Esta é uma análise financeira. Contas offshore, empresas de fachada, dinheiro fluindo de fontes estrangeiras para destinatários domésticos. Ela desliza o papel pela mesa. Uma dessas contas está registrada em um fundo fiduciário. O beneficiário consta como A. Yates Jr., seu filho general. A máscara racha por um instante. Apenas o suficiente. O maxilar de Yates se contrai. Os olhos se estreitam. A compostura elegante vacila. Isso é circunstancial no máximo. Circunstancial como o que Selene rebate. Criar um fundo no nome do seu filho. Canalizar dinheiro por empresas que levam diretamente a serviços de inteligência estrangeiros. Ela balança a cabeça. O senhor é a Ghost Line General. O senhor vem vendendo segredos americanos há pelo menos uma década. E 7 anos atrás vendeu a localização da minha unidade para pessoas que queriam nos ver mortos. Yates olha para os outros generais, depois para Selene, depois para a porta. Você é inteligente, ele diz por fim. A voz mudou. O político polido desapareceu. Algo mais frio emergiu. Tão inteligente quanto seu pai era. Talvez mais. Selene fica imóvel. Meu pai... Ele descobriu também. 20 anos atrás, chegou perto demais da verdade. Yates sorri. O sorriso não alcança os olhos. Acidente de carro. Muito trágico. Muito conveniente. As palavras atingem Selene como um golpe físico. O pai dela morreu quando ela tinha 12 anos. Um acidente de carro numa estrada de montanha. Sem testemunhas, sem explicação. Não foi um acidente. Nunca foi. Você o matou. Mandou matar. Isso importa, Yates se levanta lentamente. O que importa é que você cometeu o mesmo erro que ele. Veio sozinha. Achou que provas e verdade seriam suficientes. Ele enfia a mão no paletó. Nunca são. A mão surge segurando um pequeno dispositivo, um detonador. Esta sala está preparada. Há anos.
Apólice de seguro. O polegar dele paira sobre o gatilho. Em cerca de 30 segundos haverá um acidente trágico. Vazamento de gás. Explosão. 4 generais e uma comandante condecorada mortos em serviço. O general Throne avança. Andrew, você não pode. Posso. Já fiz. E continuarei. Yates recua em direção à porta. A rede que eu sirvo é maior do que qualquer um de vocês imagina. Me derrubar não vai detê-los. Só vai deixá-los com raiva. Selene calcula distâncias, ângulos, probabilidades. Ela tem talvez 3 segundos para agir. General Cross, ela diz em voz baixa. O painel de ventilação atrás da senhora agora. Cross não hesita. Gira o corpo e chuta o painel arrancando-o. Selene se move. A mão se fecha em torno da pasta sobre a mesa. Ela a arremessa contra o rosto de Yates, não para ferir, mas para distrair. O polegar dele pressiona o detonador. Nada acontece. Ele olha para o dispositivo, pressiona de novo. Ainda nada. Selene sorri com dureza. Encontrei seus explosivos ontem à noite. Desativei tudo esta manhã. Apólice de seguro. O rosto de Yates se contorce de raiva. Ele deixa cair o detonador e leva a mão à arma no coldre do quadril. Selene é mais rápida. Fecha a distância em 2 passos. A mão dela captura o pulso dele antes que a arma saia do coldre. Ela gira, aplica pressão na articulação. A pistola cai no chão com um estalo. Yates lança um cotovelo contra o rosto dela. Ela abaixa, projeta o ombro no abdômen dele. Eles se chocam contra a parede. Ele é maior, mais forte, mas ela vem treinando para este momento há 7 anos. Ela engata o tornozelo dele e varre o pé. Ele cai pesado. Antes que consiga se recuperar, ela imobiliza o braço dele nas costas, joelho, na coluna, peso bem distribuído. Andrew Yates, o senhor está preso por traição, espionagem e conspiração para cometer assassinato. A voz dela é firme. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser poderá ser usado contra o senhor. A porta se abre violentamente. A polícia militar invade a sala. E atrás deles, movido por adrenalina e instinto, está o sargento artilheiro Haik. Ele parou de fugir. Ele voltou. Protejam o prisioneiro, ordena Selene. Ela se levanta, dá um passo atrás e deixa os MPs assumirem. Yates é erguido, algemado, mas ainda fala. Isso não muda nada. Ghostline não é uma pessoa. É uma rede. Corte uma cabeça e 2 crescem no lugar. Ele ri. Acha que venceu, você acabou de começar uma guerra que não pode terminar. Selene se aproxima o suficiente para ver o ódio nos olhos dele. Então eu vou terminá-la batalha por batalha. Ela faz um gesto para os MPs. Tirem-no daqui. Eles o arrastam. As ameaças ecoam pelo corredor até uma porta se fechar com força e cortá-las. No silêncio que se segue, o general Throne se aproxima de Selene. Comandante, isso foi... Eu não tenho palavras. Não preciso delas, general. O que preciso é do seu apoio contínuo. Yates estava certo em uma coisa, isto é apenas o começo. Cross se junta a eles, o rosto pálido, mas decidido. O que você precisar? Recursos, pessoal, autoridade, você terá. Preciso de acesso aos arquivos dele, às comunicações dele, aos contatos dele. Tudo o que ele tocou nos últimos 20 anos precisa ser analisado. Você terá. Selene olha para a porta por onde Yates desapareceu. Depois para Haik, que permanece meio sem jeito perto da entrada, sem saber qual é o seu lugar. Sargento, você voltou. Sim, comandante. Porque ele luta para encontrar as palavras. Porque a senhora estava certa sobre tudo. E porque ele engole em seco. Se eu continuasse fugindo, seria tão culpado quanto ele. Selene o estuda. O homem que a empurrou ao chão 9 dias atrás. O homem que tentou destruir a carreira dela. O homem que foi um peão num jogo muito maior do que conseguia entender. Sua cooperação será registrada no relatório oficial. O que acontecer agora depende da investigação, mas eu defenderei clemência. Obrigado, comandante. Não me agradeça ainda. Temos muito trabalho a fazer.
As 72 horas seguintes são um caos. A prisão de Yates desencadeia uma cascata de consequências. Seus arquivos são apreendidos, suas comunicações são analisadas, sua rede é mapeada. A dimensão da traição é estarrecedora: 15 anos de vazamentos de inteligência, dezenas de operações comprometidas, centenas de militares colocados em risco. Pelo menos 40 mortes confirmadas podem ser rastreadas diretamente às informações que ele vendeu, incluindo os 12 membros da unidade de Selene, incluindo o pai dela. A investigação se expande. Outros suspeitos são identificados. Alguns fogem, alguns são capturados. Alguns cooperam em troca de penas reduzidas. Hayek está entre os cooperadores. Seu depoimento ajuda a desmantelar 3 células distintas dentro da infraestrutura militar. Ele cita nomes, fornece datas, identifica pontos de entrega e protocolos de comunicação. Ele enfrentará acusações, isso é certo, mas sua cooperação lhe rende consideração. Um tribunal militar determinará seu destino final. No 4º dia, começam as primeiras mudanças institucionais. A Coronel Herricks implementa novos protocolos de segurança, procedimentos de verificação aprimorados, canais anônimos de denúncia e treinamento obrigatório para identificar e relatar atividades suspeitas. O General Throne anuncia uma revisão abrangente de todas as operações de inteligência conduzidas durante a gestão de Yates. Cada missão, cada ativo, cada decisão, tudo será examinado em busca de sinais de comprometimento. A General Cross supervisiona pessoalmente a criação de uma unidade dedicada de contra-inteligência com a missão de caçar os membros remanescentes da rede Ghost Line, onde quer que se escondam. A base se transforma. O que antes era um lugar de pequenas políticas e jogos de poder torna-se algo mais focado, mais sério. A revelação de que um traidor caminhava entre eles abalou a todos. No 5º dia, Selene atravessa o refeitório uma última vez. A sala fica em silêncio quando ela entra, mas desta vez o silêncio não é hostil. É respeitoso. Cada fuzileiro presente se levanta. Selene caminha até o centro do refeitório, o mesmo lugar onde Hayek a empurrou ao chão 10 dias atrás, o mesmo ponto onde a jornada dela nesta base realmente começou. Ela observa os rostos ao redor. Jovens e velhos homens e mulheres, todos em posição de sentido para uma mulher que antes haviam descartado como fraca. À vontade, ela diz. Eles se sentam, mas os olhos permanecem nela. A maioria de vocês não me conhece. Conheceram uma história de cobertura. Uma terapeuta civil que não pertencia a este lugar. Ela faz uma pausa. Aquela mulher era uma ferramenta, um meio para um fim. O que eu precisava era acesso. O que eu precisava era tempo. O que eu precisava era que as pessoas responsáveis por trair este país se sentissem seguras o suficiente para cometer erros. Ela olha ao redor da sala. Alguns de vocês participaram em tornar meu tempo aqui difícil. Alguns seguiram ordens de pessoas em quem confiavam. Eu não guardo isso contra vocês. Lealdade não é um defeito. Lealdade cega é. Ela deixa a ideia se assentar. O que aconteceu aqui é um lembrete de que as ameaças nem sempre vêm de fora. Às vezes o inimigo usa o mesmo uniforme, fala, a mesma língua, compartilha as mesmas refeições. O refeitório está absolutamente silencioso. O trabalho de vocês é proteger este país. O meu trabalho é proteger vocês enquanto fazem isso. Isso significa caçar as pessoas que venderiam suas vidas por lucro. Significa ir a lugares onde vocês não podem ir fazer coisas que vocês não podem fazer. Ela se endireita. Eu nem sempre serei visível. Nem sempre estarei presente, mas estarei sempre trabalhando. E se alguém algum dia tentar comprometer esta base novamente, ela não termina a frase. Não precisa. A Ghost Line foi capturada. A rede está ruindo, mas sempre há mais sombras a perseguir, mais traidores a encontrar. Se esta história tocou, você compartilhe com alguém que precise ouvi-la e acompanhe o próximo capítulo, porque Hollow Mirror está longe de terminar.
Naquela noite, Selene se encontra com a General Cross na sala segura de comunicações. A mulher mais velha parece cansada. Os últimos dias a envelheceram visivelmente, mas há aço em seus olhos que não estava lá antes. Comandante, eu lhe devo um pedido de desculpas. Pelo que, general? Por não ter visto antes. Yates e eu servimos juntas por 15 anos. Confiei nele com a minha vida. E o tempo todo, ela balança a cabeça, o tempo todo ele estava nos vendendo. Ele era bom em se esconder. Foi assim que sobreviveu por tanto tempo. Isso não é desculpa. Eu deveria ter visto algo. Deveria ter notado algo. Cross encontra o olhar de Selene. Você viu. Mesmo com todos os recursos dele, todas as conexões, todo o poder, você o encontrou. Como Selene considera a pergunta? Parei de procurar provas e comecei a procurar padrões. Yates era cuidadoso em encobrir seus rastros, mas não conseguia esconder quem ele era. A arrogância, a certeza de que era mais inteligente do que todos ao redor. Ela faz uma pausa. Pessoas assim sempre subestimam seus inimigos, sempre presumem que não serão pegas. E eventualmente essa suposição vira uma fraqueza. E agora seguimos os padrões que ele deixou para trás. Cada contato, cada transação, cada comunicação em algum lugar nesses dados está o próximo elo da cadeia. Cross assente lentamente. Há algo que você precisa ver. Ela ativa uma tela na parede. Um arquivo aparece com marcações de classificado. Uma designação de projeto Hollow Mirror, fase 2. Isto foi encontrado nos arquivos pessoais de Yates, fortemente criptografado. Acabamos de quebrar a proteção. Selene lê o resumo. O sangue dela esfria. Hollow Mirror não era uma operação única. Era um programa de infiltração de longo prazo. A fase 1 envolvia a colocação de ativos dentro da inteligência militar. A fase 2 envolve algo maior, algo que ainda não foi ativado. O que é a fase 2? Selene pergunta. Não sabemos. O arquivo menciona coordenadas uma linha do tempo, uma série de codinomes. Cross destaca um trecho do texto. Mas uma coisa é certa, seja o que for, a fase 2 está programada para começar em breve nas próximas semanas. Selene encara as coordenadas. Elas apontam para outra instalação militar maior, mais sensível. Eu preciso ir para lá. Imaginei que diria isso. Cross lhe entrega uma pasta. Ordens de viagem, autorizações de acesso, tudo o que você precisa. Selene pega a pasta, pesa-a na mão. General, o que Yates disse sobre meu pai? A expressão de Cross suaviza. Eu conheci seu pai não bem, mas o suficiente. Ele era um bom homem, um oficial dedicado, e sim, sempre houve perguntas sobre a morte dele. Perguntas que nunca foram respondidas até agora. Até agora. Cross coloca a mão no ombro de Selene. Encontre as respostas de que precisa, comandante, e quando encontrar, faça-os pagar. Selene assente uma vez de forma firme. É exatamente isso que pretendo. Na manhã seguinte, Selene se prepara para deixar a base. Seus alojamentos estão vazios, as malas prontas. A missão clara. Uma batida na porta interrompe a checagem final. O tenente Mercer está no batente. Ele parece diferente de uma semana atrás, mais confiante e mais seguro. Comandante, ouvi dizer que a senhora está partindo. As notícias correm rápido. Eu queria dizer... Ele hesita. Queria agradecer por confiar em mim, por não me tratar como uma ameaça quando comecei a fazer perguntas. Você fez as perguntas certas, tenente. Isso é raro. Eu também queria perguntar se... Outra hesitação. Se há algo que eu possa fazer para ajudar no que vier a seguir. Selene estuda aquele jovem oficial que viu o que ninguém mais viu, que questionou quando todos os outros aceitaram. Talvez haja, mas isso significaria entrar num mundo do qual não se pode voltar. Um mundo onde as regras são diferentes, onde os inimigos usam rostos amigáveis. Eu entendo. Entende mesmo, porque quando você cruza essa linha, tudo muda. Sua carreira, seus relacionamentos, a noção de em quem você pode confiar. Mercer sustenta o olhar dela com firmeza. Comandante,
Eu vi um traidor quase destruir esta base. Vi pessoas boas serem manipuladas, feridas usadas. Ele se endireita. Se houver uma maneira de impedir que isso aconteça de novo, eu quero fazer parte. Selene toma uma decisão. Eu entrarei em contato, tenente, quando for a hora certa. Estarei pronto. Ela coloca a bolsa no ombro e passa por ele em direção à porta. Comandante. Ela se vira. Na noite em que a senhora se revelou no meu escritório quando perguntei quem a senhora realmente era, ele faz uma pausa. A senhora sorriu como se soubesse algo que eu não sabia. O que era? O que a senhora sabia? Selene considera a pergunta e decide que ele merece uma resposta honesta. Eu sabia que você era exatamente o que esta base precisava. Alguém que ainda acreditava em buscar a verdade, mesmo quando a verdade era inconveniente. Ela encontra o olhar dele. Segure isso, tenente. É mais raro do que você imagina. Ela sai antes que ele possa responder. O portão da base. Sol da manhã. Um veículo aguardando para levá-la ao aeródromo. Selene para no limiar. Olha para trás para os prédios que chamou de lar nos últimos 11 dias. Muita coisa mudou. Um traidor exposto. Uma rede desmantelada. Uma missão concluída. Mas ainda há muito por fazer. A fase 2 ainda está lá fora. As coordenadas naquele arquivo apontam para algo maior, mais perigoso. A guerra nas sombras que ela vem travando há 7 anos entra numa nova fase. E em algum lugar nas profundezas dessa sombra, mais inimigos aguardam. Ela se vira em direção ao veículo. Reich está ao lado dele, apoiado em uma muleta. A perna foi ferida durante o caos da prisão de Yates. Nada grave, mas o suficiente para exigir apoio. Sargento, eu não esperava vê-lo aqui. Eu queria. Ele luta para encontrar as palavras. Queria me desculpar de verdade por tudo. Você já se desculpou. Eu sei, mas aquilo foi oficial. Isto é... Ele olha para o chão, isto é pessoal. Selene espera. Quando a empurrei no refeitório, achei que estava defendendo meu território, protegendo a maneira como as coisas sempre foram. Eu não sabia. Ele engole em seco. Não sabia nada sobre a senhora, sobre o que realmente estava acontecendo, sobre o tipo de pessoa que eu tinha me tornado. E agora? Agora eu sei, e tenho vergonha. Ele encontra os olhos dela. A senhora salvou a minha vida. Quando Yates tentou explodir aquela sala, a senhora podia ter me deixado morrer. Teria sido mais fácil, mais limpo, mas não o fez. Essa não sou eu. Eu sei, e isso é o que torna tudo pior. Ele se endireita ao máximo que a muleta permite. Não estou pedindo perdão. Não mereço. Só estou pedindo uma chance de ser melhor, de fazer melhor. Selene o observa por um longo momento. O tribunal determinará o seu destino, sargento. Eu não posso mudar isso. Mas posso lhe dizer uma coisa. Ela dá um passo à frente. Todos merecem uma chance de ser melhores. O que fazem com essa chance é com eles. Ela estende a mão. Reich encara a mão por um instante, depois a aperta. Obrigado, comandante. Não me agradeça. Prove que eu estou certa. Ela solta a mão dele, caminha até o veículo e abre a porta. Comandante Reich chama uma última vez. Ela para. Quem quer que a Ghost Line realmente seja quem quer que esteja por trás de tudo isso quando a senhora os encontrar. Sim. Ele sustenta o olhar dela. Faça-os pagar por todos nós. Selene não sorri, não acena. Apenas o encara com aqueles olhos calmos e pacientes que já viram tanta morte, tanta traição, tanta escuridão. É exatamente isso que pretendo fazer. Ela entra no veículo, a porta se fecha, o motor liga. Enquanto a base se afasta no retrovisor, Selene abre o laptop. O arquivo criptografado a aguarda. Hollow Mirror. Fase 2. As coordenadas pulsam na tela. Um destino, uma missão. Um novo capítulo numa guerra que começou há 7 anos e não mostra sinais de acabar. Ela pensa no pai, na verdade, que finalmente conhece na justiça que enfim levou a Yates.
não é suficiente. Nunca será suficiente até que cada membro da rede seja exposto, até que cada traidor enfrente as consequências, até que as sombras que mataram sua unidade e seu pai, e tantos outros, sejam queimadas pela luz da responsabilidade. O telefone vibra. Uma mensagem de um canal criptografado, fase 2. Ativos em posição, aguardando sua chegada. Ela digita a resposta em rota. ETA 6 horas. O veículo acelera em direção ao aeródromo, a próxima missão, a próxima sombra. Atrás dela, a base continua sua transformação. Novos protocolos, nova vigilância, nova consciência. As consequências da traição de Yates ecoarão por anos, mas esses ecos tornarão a instituição mais forte, mais resiliente, mais difícil de corromper. À frente dela, o desconhecido aguarda mais inimigos, mais segredos, mais batalhas, a travar numa guerra que nunca termina de verdade. Selene fecha o laptop, recosta-se no assento e fecha os olhos. Permite-se exatamente 60 segundos de descanso. Então, abre os olhos e começa a revisar o briefing da missão da fase 2. A justiça não dorme e ela também não. Epílogo. 48 horas depois. A sala segura de servidores em Camp Leone está vazia, exceto por um único técnico realizando manutenção de rotina. Uma notificação surge na tela, um alerta automático. Alguém acessou um arquivo restrito. Ele verifica o registro. O arquivo em questão está marcado como Hollow Mirror Archive. O acesso veio de dentro da base de um terminal que não deveria ter autorização. Ele estende a mão para o telefone para reportar a anomalia. As luzes se apagam. Quando voltam 3 segundos depois, a notificação desapareceu. O registro está limpo. O arquivo não mostra qualquer histórico de acesso. O técnico pisca, olha para a tela. Tudo parece normal. Ele dá de ombros e retorna à manutenção. Em algum lugar do sistema, um processo oculto continua em execução. Uma mensagem é transmitida para um destino desconhecido. 4 palavras SG-12 deixou a base. E em um local que não existe em nenhum mapa oficial, alguém lê essas palavras e começa a fazer preparativos. A caçada continua dos dois lados. Todo soldado carrega uma história que poucos jamais ouvirão. Ouça com o coração. Obrigado por ficar e assistir.